Olá, paz e bem a todos. Muita coisa se passou, né, na história aqui do nosso querido Lucien. E cheguei num capítulo intitulado A Semana Fatal. E não é eufemismo, porque realmente é fatal. Aqui eu vou dar um resumo desse capítulo e depois vou pegar alguns pontos isolados para a gente ver o que são coisas profundas aqui até. Digamos assim, uma até de cunho filosófico, né? Então era para me fazer esse vídeo ontem e aí eu fiquei refletindo, deixando essas ideias amadurecerem na cabeça. Então eu estou aqui começando. Pessoal, para quem tem um livro, está na página 511, ok? Começa a partir da 511, na verdade na 510, para frente esse capítulo. Ó, mais uma vez, para quem tem um livro, é esse daqui, da Companhia das Letras. E da Pinguim Companhia, né? Ó, a Pinguim Companhia. Aqui, o que vai acontecer? A Carolia, né, que era a amada do nosso querido Lucien, ela vai estrear num outro teatro, pois o que ela estava atuando faliu. E agora ela vai estrear no Gympass, né? Que é um outro teatro muito glamouroso, muito mais do que o que ela atuava. Então, o que o Lucien vai fazer? Ele vai até os seus amigos críticos, né? Ali de obras teatrais, pedirem pagar para eles falarem bem da peça, para ela ter uma baita estreia e assim o seu futuro está garantido, porque nenhuma atriz, né, desses teatros, assim como na literatura aqui da época, né, nesse questão das livrarias, né, dos autores, ninguém tinha um sucesso se não fosse por conchavos, ou seja, você tem que afagar a pessoa certa. Então, do mesmo jeito era no teatro. Foi lá, né? Pagou. E no dia, meus amigos, como o nosso querido Lucien disse aqui no livro, eles nos traíram. Por quê? Mas isso tem um porquê. Por que na estreia eles falaram mal? Assim detonando, acabando a carreira da Carolia. Porque pediram para ele fazer um artigo sobre o livro recém-feito, né, do Natan. E era um livro impecável. Não tinha pontos a se criticar. Você podia fazer um artigo elogiando, ressaltando alguns poucos pontos, né? Mas eles queriam que ele fizesse um artigo denegrindo a obra, né? E então isso ele fica muito triste, ele não consegue, porque quando ele pega o livro para ler, ele vê que é uma obra impecável e ele não tem como eu criticar isso daqui. E seria assim de uma baixeza intelectual muito grande denegrir uma obra daquela, né? Então ele vai à casa de Natan. E aí aqui é onde acontece um dos diálogos mais belos, né, da história, que mais pra frente eu vou ler aqui pra vocês. E simplesmente é um negócio horrendo, porque ele fica entre a cruz e a espada, ou seja, se ele não fizer o artigo denegrindo
o Natan, né, o seu livro, o futuro de Caroline, né, vai por água abaixo. E se ele não faz, o livro do Natan vai ser um sucesso total, como já é predestinado, porque é uma obra muito bela, mas só que os inimigos dele não querem isso. Então ele fica entre Natan e a sua amada. E aí está feito o rolo, né? E esse é o resumão, né, desse capítulo aqui. E agora eu vou entrar em alguns pontos, minha gente, específicos, né, desse capítulo, ok? Então vou ler aqui para vocês, para quem tem o livro, está na página 514. E olha só, aqui é o último parágrafo, né? Lúthien se viu obrigado a optar entre Artés e Caroline. A sua amante estava perdida se ele não decapitasse Artés. No grande jornal, Le Review, o pobre poeta voltou para casa com a alma mortificada. Sentou-se junto à lareira do quarto e leu aquele livro, um dos mais belos da literatura moderna. Deixou as lágrimas de página em página. Hesitou muito, mas afinal escreveu o artigo trocista, como sabia tão bem fazer. Pegou o livro como uma criança, como as crianças pegam um belo pássaro para desplumá-lo e martirizá-lo. Sua terrível zombaria era de natureza a prejudicar o livro. Ao reler aquela bonita obra, todos os bons sentimentos de Lúthien despertavam. Ele atravessou Paris à meia-noite, chegou à casa de Artés e viu pelas vidraças tremer o casto e um tímido clarão que tantas vezes observara com os sentimentos de admiração que merecia. A nobre constância desse verdadeiro grande homem não teve força para subir. Por alguns segundos ficou encostado no hidrante. Finalmente, empurrado por um anjo da guarda, bateu à porta e encontrou Artés lendo e com a lareira apagada. "O que há com você?" perguntou o jovem escritor, ao ver Lúthien e adivinhando que só uma terrível desgraça poderia ter levado ali. "Seu livro é sublime", exclamou Lúthien com os olhos cheios de lágrimas. "E me mandaram atacá-lo." "Pobre menino, você está comendo um pão bem duro", disse Artés. "Só lhe peço um favor. Guarde segredo sobre a minha visita e me deixe no meu inferno com os meus afazeres de condenado. Talvez não chegamos a lugar algum sem termos feitos calados nos lugares mais sensíveis do coração." "Sempre o mesmo", disse Artés. "Julga-me um covarde?" "Não, Artés, não. Eu sou um menino inebriado de amor." E lhe explicou a situação. "Vejamos o artigo", disse Artés, emocionado, como tudo que Lúthien acabara de lhe dizer sobre Caroline. Lúthien lhe entregou o manuscrito e Artés o leu, e não pôde deixar de sorrir. "Que emprego funesto da inteligência!" exclamou. Mas se calou ao ver Lúthien numa poltrona, arrasado por uma dor verdadeira. "Quer me deixar corrigi-lo? Amanhã eu lhe envio de volta."
e recomeçou. A zombaria desonra uma obra. Uma crítica grave e séria é às vezes um elogio. Saberei tomar o seu artigo mais honroso, tanto que você compara a mim. Aliás, só eu conheço os meus erros. Só eu conheço bem os meus erros. Subindo a encosta árida, encontra-se às vezes uma fruta para amainar a queimação de uma sede terrível. Essa fruta, Eilia, disse Lúcia, que se jogou nos braços de Artés e chorou e lhe beijou a fronte, dizendo: parece-me que ele entrego a minha consciência, para que você a devolva um dia. Essa parte aqui, ela é muito bacana, eu refleti muito sobre ela ontem. Olha só. Considero o arrependimento periódico uma grande hipocrisia, disse solene Artés. Pois o arrependimento é então um prêmio outorgado às más ações. O arrependimento é uma virgindade que a nossa alma deve a Deus. Um homem que se arrepende 2 vezes é, portanto, um horrendo psicofanta. Temo que você veja apenas as absolvições em seus arrependimentos. E essas palavras fulminaram Lúcia, que voltou a passos lentos para a Rua da Lua. Para a Rua da Lua. Aqui está em francês, eu acho, La Lune, né? Então, para vocês verem aqui, que coisa bacana, né? E o Artés, né? O Natan Artés, ele muito sábio, ele ainda viu aquela crítica, ele, não, me dê, eu vou ajeitar essa crítica, vai ficar bom para você quanto para mim, porque eu sei os meus erros, né? Eu sei onde eu errei. Então ia ficar uma crítica melhor, digamos assim. Mas só que não era isso que estava em jogo. Eles já tramavam, né, contra o Lúcien e contra o Natan Artés. Então, mesmo ele fazendo essa crítica, seja ela em troça ou realmente um artigo sério de crítica, não importava. Eles iam fulminar a peça, né, de Carol Lear. Então foi o que aconteceu. Ele foi lá, entregou o artigo, eles publicaram e na semana seguinte, na estreia da Caroline, fulminaram ela também, escrevendo críticas, enfim. E acabou com a carreira dela. Ela até ficou com febre, ela passou mal, desmaiou e ficou muito doente, né? Então, a carreira também do Lúcia estava se acabando no jornal, né? Entrando num declínio muito grande. Então, esse daqui é o começo do fim para o nosso poeta, onde ele deveria ter escutado o Natan quando ele avisou, né, mais de uma vez, que era isso aí, que esse meio, esse glamour, esse deslumbramento com a riqueza e com o luxo que o Natan tinha, ia acontecer. Tudo isso tem um preço, né? Se você se manter lá no luxo, na fama, tudo isso tem um preço. É um preço muito alto a se pagar, porque ele pede a paz, pede a sua alma, pede tudo, até que você não fique sem nada. E quando você ficar sem nada, acaba a fama. É mais ou menos isso.
que acontece também nos dias de hoje. Então, fiquem com Deus e até a próxima.